Ela é uma doutrina rica e complexa, cheia de curiosidades e ensinamentos profundos. Desde a criação do termo Espiritismo por Allan Kardec até as práticas de psicografia e reencarnação, há muitos aspectos fascinantes para explorar. A influência de espíritos, a importância dos centros espíritas e a forte presença do espiritismo no Brasil são apenas algumas das muitas facetas dessa doutrina que continua a inspirar e guiar milhões de pessoas ao redor do mundo. E para falar sobre esse assunto, o Começo de Conversa recebe hoje 3 convidados mais que especiais em uma roda de conversa. Eles são espíritas, aceitaram o nosso convite e vieram aqui dar luz e esclarecer muitas dúvidas e falar particularidades dessa doutrina. Daqui a pouco você vai conhecer esses nossos convidados, o Começo de Conversa já está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido na região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Dai de graça o que de graça recebestes. Essa é uma frase de Jesus que aparece na Bíblia, no capítulo 10, no versículo 8 de Mateus. Pensando nela, me vem um questionamento: quem são os médios? Ouvimos muita gente dizer, abre aspas, eu acho que eu sou médium, eu tenho algumas sensações estranhas. Ou então, quando eu era criança, eu via vultos. Mas será que é tão simples assim? Mediunidade se manifesta de forma diversa em diferentes pessoas? Bom, essas são apenas algumas das muitas dúvidas que vamos esclarecer hoje em uma roda de conversa. Para tratar de assuntos como esse, nós recebemos o professor de filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora e um dos coordenadores do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da UFJF. É também membro da Academia Brasileira de Filosofia, pesquisador da relação histórica e sistemática entre a ciência e a religião, doutor em filosofia e autor de vários livros, dentre eles História da Liberdade Religiosa, Idealismo e Romantismo e Ciência da Vida Após a Morte. É um prazer receber aqui o professor Humberto Schubert. Para participar também nessa roda de conversa, contaremos com a presença dele, que é advogado, empresário, atuante de Juiz de Fora há mais de 30 anos, período em que se dedicou ao estudo, desenvolvimento e difusão do espiritismo naquela cidade e região. Há 10 anos foi um dos fundadores da Sociedade Espírita Primavera e mais recente da editora Primavera, que publica principalmente obras psicografadas por médiuns do próprio Centro Espírita Primavera. Seja muito bem-vindo, Sávio Cota. Muito obrigado, professor. E eu convido também para esse bate-papo o psicanalista, historiador e doutor em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, coautor na qualidade de médium psicográfico de vários livros publicados pela editora Primavera e outras, Vinícius Lara. Professor, muito bem-vindo. Muito bom receber vocês aqui. Estiveram em Caratinga, num evento aqui do Centro Espírita de da Cruz, não é isso? Perfeito. Que está completando, parece que 130 anos de existência. Bacana. Que tem uma percussora fantástica, não sei se vocês conheceram, Dona Maria Coutinho. Chegaram a conhecer, não? Não. Ouviram falar muito dela aqui, né? Ouvimos falar. Uma das fundadoras, parece, que do Centro Espírita, uma pessoa muito querida, todo mundo gostava muito dela, deixou esse legado bacana aqui. Espiritismo é uma religião ou é uma doutrina? E a pergunta, por que eu faço isso? Porque o próprio Kardec, ele começa falando que é uma doutrina e depois, lá em 1868, me parece, num evento que ele estava falando em público, ele falou, é uma religião e nós somos muito felizes com isso. Vou começar com o senhor, professor. É uma doutrina ou uma religião? No geral, Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, ele estava desconfortável com a definição do Espiritismo como uma religião. Inclusive, atualmente a Universidade Federal de Juiz de Fora tem o acervo dos documentos originais, até então inéditos, de Allan Kardec, incluindo cartas, documentos judiciais, cartas para editoras, bilhetes. E um desses documentos, está público online no portal Kardec, da universidade, mostra que Allan Kardec escrevia para as editoras dizendo assim, gostaria de ser apresentado como filósofo e cientista, autor de livros de filosofia e de ciência espírita, né? E não há menção à palavra religião nessa fase, pelo menos, desse bilhete. Posteriormente, no entanto, Kardec passa a acreditar
que, de uma certa maneira um pouco mais filosófica, o espiritismo poderia sim ser considerado um tipo de religião. Muito bem. Eu queria falar agora sobre a questão das cartas do Evangelho, é isso? É cartas do Evangelho? Isso. Quem poderia falar para nós sobre isso? Poderia falar. Você? Claro. O que são as cartas do Evangelho? E por que esse nome, Cartas do Evangelho? Tem alguma coisa a ver com os evangelistas ou não, da Bíblia? Esse livro foi editado na editora Primavera há 4, 5 anos atrás. É ditado por um espírito que se intitula Estevão, apresentou-se como Estevão. E as cartas do Evangelho, ele pega versículos do Evangelho, dos evangelistas, Lucas, Mateus, João, de tantos outros, e traz para uma reflexão atual para que nós possamos entender mais o Evangelho de uma forma mais prática. Então, as cartas do Evangelho são as mensagens dos evangelistas com o entendimento do benfeitor espiritual Estevão, com um olhar assim de compaixão, de esperança e de muita alegria. E são cartas que elas são direcionadas a públicos específicos, não é isso? Tem carta aos pais, não é isso? Carta aos filhos, essas são outras cartas. Não. O livro Cartas do Evangelho, ele traz muitos capítulos. Ele traz capítulos como desafiar o luto, ele traz capítulos de esperança. O que nós temos também na nossa casa, professor, é uma tarefa de cartas de consolo, que é um pouco diferente do livro Cartas do Evangelho. Há uma sistemática na nossa casa de algumas pessoas que perderam os seus entes queridos procurarem a casa, e a casa tem uma possibilidade de trazer do plano espiritual, desde que haja uma concessão do plano espiritual, cartas para os seus entes queridos que desencarnaram. Muito bem. Vamos falar então com o doutor Vinícius. Doutor em religião, não é isso? Psicanalista e é médium e psicografa. Na abertura aqui, a gente chegou a tocar nesse assunto, né, sobre como surgem os médios, né? Como surge o médium. Isso é desenvolvido? Como que a pessoa descobre que é médium ou não? Ou alguém, eu quero me tornar um médium, é assim? Também não. Fala para nós. Excelente questão. Bem, a mediunidade é um fenômeno natural. O que o Espiritismo faz é se dedicar a categorizar e a dar nome para isso de uma forma diferente. A gente pega a história da civilização humana, a gente pode até colocar isso no plural, né? Das civilizações. De todos os tempos a gente tem registros de experiências que vão ser chamadas de mágicas, de transcendentes, iluminativas, místicas. A gente vai dar inúmeros nomes. O que o Espiritismo faz, ele faz na sua versão francesa, que é aquela que foi organizada por Kardec, mas ele vai fazer também em todos os outros lugares onde ele praticamente surgiu em paralelo. A gente tem o movimento norte-americano, a gente tem o movimento russo, o movimento inglês. É olhar para esse fenômeno, que é um fenômeno natural, e tentar sistematizá-lo. Quer dizer, não é qualquer coisa que define a mediunidade. A turma diz, eu sinto um negócio, eu sinto um trem. Isso não é mediunidade. A mediunidade se caracteriza pela transmissão de mensagens que podem ser por diversos meios. Então pode ter evidência, audiência, a fala, a escrita. Mas o que está no cerne da mediunidade é a possibilidade de que essa mensagem seja inteligível, né? Seja compreensível. Então, é uma ponte entre mundos. Quando você me pergunta se cada um que quiser pode se tornar, né? Eu quero ser médium, na verdade, não. O que a gente entende, e de maneira muito sintética, nos fundamentos do Espiritismo? Mediunidade é uma faculdade biológica, em alguma medida. Até recentemente foi publicada uma pesquisa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sobre alterações genéticas, sugestão de alterações genéticas em médiums. O Humberto pode até falar um pouco melhor sobre isso depois. Então ela tem uma base orgânica. Todos nós somos, em alguma medida, influenciáveis pelos espíritos. Percebemos de alguma forma, seja pelo sonho, uma intuição ou algo assim. Mas a gente chama de médium aqueles que têm fenômenos mais patentes, fenômenos mais concretos. Essas pessoas, uma vez que se deparem com esses sintomas, digamos assim, buscando uma casa espírita, um grupo de estudo que seja coerente, honesto, sério, vão encontrar caminhos
para experienciar ou não a prática da mediunidade. Não existe um peso, uma cobrança, uma exigência. É uma faculdade humana como mais uma, por mais insólita que possa parecer. Muito bem, então Humberto, uma premonição, uma sensação de déjà vu, isso aí necessariamente não tem nada a ver com o espiritismo. Não necessariamente, e também uma preocupação capital de todos os pesquisadores de mediunidade é que não seja esquizofrenia, que o sujeito não tenha a tendência, né, ou a patologia que favoreça a manifestação de alucinações visuais e auditivas, o que é fácil de diagnosticar pela psiquiatria. Então, por exemplo, essa pesquisa mencionada sobre genética e mediunidade foi conduzida pelo maior especialista em esquizofrenia do Brasil, o professor Gataz, da USP. Né? Ele se dedica a pesquisar especificamente a esquizofrenia, um pesquisador mundialmente conhecido nessa área de pesquisa da esquizofrenia, né? E inclusive com correlação genética. A primeira crítica que surgiu dos adversários, digamos assim, da matéria, porque não foram nem ler o artigo científico, leem a matéria do jornal e já ataca o título, é que se tratariam de genes da esquizofrenia. Pois bem, os cientistas eles tomam todos esses cuidados de controlar quem tem esquizofrenia, quem tem mediunidade. Em alguns casos é possível, sim, a manifestação das duas coisas. É possível que a pessoa tenha mediunidade e a patologia mental ao mesmo tempo, né? E depois de separadas as coisas, aí é feita a pesquisa. Bacana. Eu ainda quero aproveitar você aqui para perguntar sobre isso. Porque você é um cientista, você é um filósofo e você é um cara espiritualizado. E quando você fala em ciência, eu vi uma fala sua num vídeo que eu achei muito interessante, porque você fala, se tem uma coisa certa que você consegue comprovar é através da ciência, mas ela tem a limitação, e ela é limitada só justamente porque é o ver para crer, tem que estar ali, tem que estar plausível, né? E a espiritualidade, a gente sabe, vai enxergar campos que a gente não consegue ver. Você, como cientista, como filósofo, como cara espiritual, como você lida com essas três questões que aparentemente divergem? A questão toda é que a mente humana tende a certos reducionismos que são facilitadores para o nosso conforto mesmo, né? Mas não existe nenhuma contradição entre os métodos, porque, como o senhor mesmo diz, a ciência é o melhor método de obtenção de conhecimento que existe. Mas ele é também o método mais limitado de todos, porque ele observa elementos muito específicos da realidade, somente aquilo que é possível de perceber e de mostrar publicamente para todos. A vantagem desse método super específico e restrito é justamente que ele mostra para além da opinião, do gosto das pessoas, né? O que a ciência faz é demonstrar coisas com muita robustez. Por outro lado, a ciência não consegue falar de uma tonelada de coisas interessantíssimas, como o sentido da vida, a moralidade, o amor, né, os sentimentos, a fé, esse campo todo que ultrapassa o específico e o fenomênico, o que pode ser mostrado, sobre isso é muito difícil a ciência falar. Ok, você não sai daí, vamos para um rápido intervalo, nosso bate-papo aqui é sensacional, estamos conversando com Humberto Schubert, Sábio Cota e Vinícius Lara, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial, recebendo aqui Vinícius Lara, Humberto Schubert e Sábio Cota. O nosso assunto é a doutrina espírita. Eu queria falar agora com o Sábio. Primeiro que entender, porque você é advogado, é empresário, como que se deu essa relação sua com o espiritismo? Vem da família? Foi uma descoberta depois? Como é que é isso? A relação com o espiritismo aconteceu há uns 20 anos atrás. Eu frequentava uma casa espírita em Juiz de Fora e durante 15, 20 anos. Até que começamos a frequentar um grupo que começou na casa do Vinícius, um pequeno grupo de estudo da mediunidade, estudo do Evangelho, até que o benfeitor espiritual, Ivon Costa, que é o dirigente espiritual da nossa casa, trouxe uma mensagem que aquele culto doméstico não seria mais aplicável e que nós, então, estaríamos autorizados pelo plano espiritual a fundar uma casa espírita. E aí nasceu a Sociedade Espírita Primavera.
A tarefa da Sociedade Espírita Primavera hoje, ela tem uma característica muito de acolher as pessoas que passaram e estão passando por desafios, como toda a casa espírita também, mas uma característica específica das pessoas que estão passando pelo luto, entendeu? Nós tivemos uma experiência desafiadora na nossa vida, com a perda de uma filha de 24 anos, era uma advogada talentosa que trabalhava conosco, e isso nos transformou, nos fez transformar a dor em amor. Então, é um processo terapêutico, eu vejo muito isso como uma forma de você poder superar a dor, fazendo o bem e transformando isso em amor. Vinícius. Vinícius é autor do livro Cartas do Evangelho. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Cartas do Evangelho. Ele já falou aqui, foi até o sábio que falou, né, que o Evangelho não sei nem se é uma tradução, mas é trazer o Evangelho para um lado mais humano, para um entendimento Perfeito. mais humanizado, não é isso, Sim. Vinícius? Uhum. Eu queria saber o seguinte, eu já li, tive a oportunidade de ler aqui já um capítulo aqui, que foi o capítulo 1, mas eu percebo que no Espiritismo, a relação assim, do Espiritismo com alguns dogmas da própria Igreja Católica, né? Ou a maneira de enxergar algumas questões, me parece muito próximos. Então, assim, pelo menos o respeito, o entendimento, que seriam espíritos evoluídos, mas você tem Maria, você tem os santos, você tem os apóstolos. Sim. Mas e Jesus? Quem é Jesus no Espiritismo? Sua pergunta é muito importante. Eu acho que é uma pergunta preciosa para o espectador que tem interesse no Espiritismo. Às vezes tem um receio, existe muita mitologia em torno do Espiritismo, né? Quando a gente pensa nos fenômenos espíritas, como eu respondi na última questão, eles são fenômenos neutros do ponto de vista da sua moralidade. Quer dizer, não dá para dizer que perceber uma entidade espiritual ou ter uma experiência de desdobramento, como aquelas que estão narradas no Antigo Testamento, de profetas que se transportam, que veem coisas, isso não é nem positivo nem negativo em si. O que em pouco tempo foi percebido pelo Espiritismo nascente? O fenômeno desgovernado é perigoso, porque a humanidade que existe no além é muito semelhante à humanidade que existe aqui, o que quer dizer que existem boas pessoas e pessoas talvez nem tão boas assim. Qual que é o crivo para isso? A moralidade. E onde que Kardec vai buscar a sua fonte de moralidade? Nos evangelhos. Mas ele faz uma separação muito cirúrgica e muito precisa. Ele vai dizer, se a gente olha para os evangelhos, a gente tem um aspecto doutrinário, a gente tem um aspecto religioso. Todos esses dois são pontos de discordância em várias tradições. Ao Espiritismo interessa observar o evangelho pela perspectiva do seu valor de ensinamento moral. E aí a gente até pode ter uma pequena confusão aqui entre ética e moral e tal, porque a moral tem a ver com a ação, né, a concretude da ação, enquanto a ética é a teoria da ação, né? O ponto é que Jesus seria o espírito mais maduro, justamente pelo que ele demonstra e que está contido nos evangelhos. Então o Espiritismo coloca Jesus, e isso aparece na obra fundante do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, como modelo e guia da humanidade. Não pela sua apreensão religiosa tradicional, mas pelo teor e profundidade dos seus ensinamentos. Então, um Espiritismo, como nós conhecemos, é impensável sem a presença moral e ética da vida do Cristo. Jesus, muito bem. Aproveitando e falando de espírito, Humberto, eu queria perguntar isso para você. E aí os outros podem me ajudar a responder, se for o caso, mas porque é uma dúvida que ela é comum às pessoas que não vivem a doutrina espírita, né? É a questão do espírito mesmo, da encarnação, da reencarnação. Essa é uma questão crucial, e aí, assim, os mais céticos, né, eles falam na hora, mas peraí, a população do mundo vai só aumentando, tem 4 bilhões, 5 bilhões, já estamos 6 bilhões, e aí, tem estoque de espírito? O espírito é criado? A reencarnação, por exemplo, ela acontece
existe um espírito novo que chega ou é sempre o espírito que retorna? São dúvidas que, se você pudesse falar para a gente, seria bom. Magnífico. É importante a gente lembrar que, embora pareça algumas vezes, o Espiritismo não pretende dar explicação para tudo. Né? Pelo contrário, ele pretende, de uma forma sóbria e muito racionalista, encontrar justificativa suficiente para algumas tomadas de decisão, para alguns princípios de orientação da vida. Então, o princípio da reencarnação, ele envolve inúmeras complexidades que são muito difíceis de explicar. E pode ser que mais adiante a gente tenha boas explicações sobre isso. No entanto, ele envolve dois elementos que, esses sim, nós podemos defender no plano puramente racional como muito sólidos e como evidência sugestiva da reencarnação. Primeiro são os fatos, né? A análise científica mostra que há crianças, por exemplo, que têm memórias de vidas passadas, há pessoas que, submetidas à hipnose, manifestam também memórias de vidas passadas, e essa pesquisa tem sido feita intensamente, inclusive, por exemplo, em ambientes evangélicos ou em ambientes islâmicos, né? Na Turquia, na Islândia, na Alemanha e nos Estados Unidos se faz intensamente essa pesquisa de vidas passadas, sendo que, do ponto de vista religioso, as pessoas não acreditam em reencarnação, mas elas observam que tem ali algum fato curioso, médico, psicológico, que precisa ser analisado. O outro elemento já não tem nada a ver com os fatos, e sim com moralidade, né? Como justificar as assimetrias de felicidade das pessoas, de sofrimento. Umas pessoas parecem ter tudo e gozar de perfeita saúde, perfeita felicidade, enquanto outras sofrem miseravelmente, morrem precocemente, né? Parecem ter vidas muito injustas. Então, a teoria da reencarnação, isso não é no Espiritismo, também no budismo, no hinduísmo, no paganismo e, às vezes, em religiões cristãs, né? Como, por exemplo, temos pensadores luteranos, como Helmut Obst, por exemplo, ou pensadores anglicanos, como MacGregor, por exemplo, defendendo esse mesmo princípio, né? Ele ajuda a explicar essas assimetrias e mostrar que um Deus amoroso e justo, ele há de criar algum mecanismo que justifique temporariamente um sofrimento muito grande de um lado ou uma vantagem muito grande de outro. Eu vou pegar o Sábio, pegar um gancho na sua fala para perguntar para o Sábio isso, que o Sábio passou por esse momento de perda muito grande, não é isso? Perdeu uma filha com 24 anos. Nesse momento a gente questiona, por exemplo, por que Deus fez isso comigo? Né? Como é que ele lidar com isso? Né? Bem complicado, né? Por que... E aí tem o seu caso, mas tem outros. Então, por que essa pessoa, eu, por exemplo, conheço aqui em Caratinga, uma senhora que é muito boa, bacana demais, que já está há anos em coma, uma coisa, está vegetando, mas está assim, há muitos anos. Então, assim, é muito sofrimento para alguém. Se ela não está sofrendo, para a família, com certeza. Quer dizer, isso é Deus que escolheu isso? O Deus, por exemplo, Deus não é Deus do amor? Porque eu só enxergo Deus assim, não enxergo Deus que castiga, Deus que... Deus é amor puro, ele acolhe seus filhos, só quer o bem dele. Como lidar com a morte nessa questão? Quer dizer, como é que o Espiritismo nos ajuda nisso? O Espiritismo é uma doutrina de consolo. O Espiritismo trouxe cientificamente, traz com as renovações científicas a transcendência da vida, a imortalidade da vida. Há só uma separação física, há um distanciamento físico, só que tem que não há um rompimento dos verdadeiros laços, porque o amor não se rompe nunca. Essa questão das pessoas duvidarem da paternidade divina é uma questão que no momento que você nasce, você já tem uma data de validade, todos nós. E nós não trazemos a data de validade expressa, que seja no frontispício da cabeça, ou no coração, ou uma tarjazinha. Você vai desencarnar na data tal. Todos nós temos data de validade. Agora, a aceitação disso é a grande forma de você poder superar, porque Deus não quer o mal de nenhum dos seus filhos. Ele entende a nossa dor. A revolta da pessoa que perde um filho, que perde um pai, ou que perde um irmão, ou qualquer um ente querido, é uma revolta até do ponto de vista ético justificável.
Mas quando você começa a entender que há um prolongamento da sua vida, que há uma continuidade da sua vida, você consegue entender a beleza de Deus em todo esse propósito. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo. Eu quero pegar um gancho agora na sua fala para o Vinícius já voltar respondendo para a gente quando ele fala em data de validade. Então, assim, eu já vi pessoas defenderem que quando você nasce ou você encarna, independente do termo aí, você já vem com uma coisa bem definida. Quer dizer, foi determinado que você ia nascer ali, você já está com a data de validade que você não sabe, mas você vai passar por uma série de coisas. E aí tem o tal do livre-arbítrio, quer dizer, aonde que uma coisa interage com a outra e a gente muda os desejos, quer dizer, se está determinado para eu cumprir isso, então isso também toda uma sociedade não tem que aceitar a partir desse princípio, quer dizer, não, você veio para fazer isso tudo mesmo. Então, e às vezes eu vim para fazer mal para os outros, eu vim fazer só o bem, eu quero falar sobre isso um pouquinho. Rápido intervalo, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o último bloco desse começo de conversa. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós vamos conversando aqui com especialistas, com pessoas espiritualizadas, Sávio Cota, Vinícius Lara, Humberto Schubert. E o nosso assunto é a doutrina espírita. Vamos lá, fala para nós, Vinícius, a pergunta que eu deixei aqui sobre essa questão do livre-arbítrio e também dessa determinação que já existe na nossa vida. Você fez só a pergunta que é o cerne da filosofia, né? Quer dizer, existe livre-arbítrio de fato ou nós vivemos num determinismo qualquer? Que é o que pode parecer numa primeira leitura do problema do planejamento reencarnatório. O que seria chamado, né? Ou como seria chamado esse fato da gente ter planos, como o Sávio sugeriu na resposta dele anterior. Nós temos duas coisas aí, dois pontos que são importantes. O primeiro deles, quando a gente fala de planejamento reencarnatório, a gente está tratando muito menos de uma série de eventos pré-determinados, rigorosamente determinados, e está tratando mais de circunstâncias um pouco mais amplas. E eu vou explicar. O que a gente compreende no Espiritismo que compõe esse planejamento? São poucas coisas. Nascimento, e aqui a gente está tratando de círculo social, família, gênero de profissão, e não é nem a profissão específico, é um gênero, portanto um campo de atuação. Se há ou não a perspectiva de encontrar alguém, de encontrar um parceiro, uma parceira, e gênero de morte. Quando eu estou usando a palavra gênero, é para deixar evidente justamente a perspectiva dessa flexibilidade no plano. Ou seja, são experiências planejadas pelo próprio sujeito antes de vir aqui. E aí, bem, tem uma margem para a nossa ação. Uma margem que, inclusive, pode alterar esse planejamento. No sentido de estender, por exemplo, o tempo de vida ou de encurtar. Esse movimento, esse jogo, é um jogo da vontade e da decisão, que é vivido pelo próprio sujeito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo que precisa ser destacado é que nós lidamos muito mal com a falta do plano. Porque me parece que pensar nesse programado anterior alivia, de certa forma, o peso da fragilidade da condição humana. E isso é um enorme de um problema, porque a nossa condição humana, por si, é frágil. Então, pensa só, nós podemos ter todo esse recurso que a gente está usando nesse momento para gravar o programa. Tecnologia, espaço, enfim, toda uma estrutura. Mas há pouco mais de 3 anos a gente estava vivendo uma crise de saúde coletiva que ninguém imaginava que fosse chegar ou que chegasse tão rápido. A gente está falando de catástrofes climáticas no Brasil, de enchentes, de chuvas. A vida humana é frágil. E aí, lidar com essa fragilidade assusta. Mas o ponto é que elas podem acontecer. Então, ainda que exista um planejamento, que seria uma espécie de plano de voo, um projeto maior, aquilo que seria o ideal,
a gente precisa sempre contar com o corriqueiro, né? Com o impensado, com aquilo que se atravessa no nosso caminho, com a fatalidade. É a palavra que eu buscava. Pegando essa ideia que é apresentada pelo Vinícius, Humberto, que ele fala que a gente precisa contar com o imprevisto, com a fatalidade, mas imaginando que ele não exista, por que algumas pessoas vão viver 100 anos e outras vão nascer e morrer daí há pouco tempo? Tem alguma coisa a ver, isso é verdade, porque eu já ouvi isso também, não sei se é verdade, que a reencarnação, na verdade, o espírito volta para poder terminar uma tarefa, uma missão que ele teria aqui. E que quando vem e nasceu, por exemplo, nasceu e morreu, morte súbita, por exemplo, de bebê, que nasce e não tem nenhum motivo, com uma semana está morto. É porque não precisava mais, quer dizer, terminou essa passagem por aqui, considerando que a vida verdadeira não é essa, a vida verdadeira está em outro plano. Como é que você vê isso? Boa pergunta. Pois é, são questões justamente perenes e que vão aparecer, por exemplo, em Paulo, quando Paulo está discutindo as pestes e os terremotos, as mortes de bebês e o drama de se esses bebês já são cristãos, se eles vão para o céu ou não, né? E esse mesmo drama aparece em outras culturas, né? E principalmente na filosofia, não só na religião, que é o drama do sentido da vida, né? Junto com a questão da morte, a morte ela é um lembrete de que essa vida ela é finita, ela não pode ser empurrada indefinidamente, né, no automático, e que em algum momento a conta fecha, e então você tem que prestar essas contas e ver se aquilo valeu a pena, se aquilo fez sentido. Então, a morte ela traz um grande benefício para o ser humano, que é o benefício de pensar qual que é a razão da sua existência. Por que estamos aqui agora? Qual que é o sentido de tudo isso? Qual que é o sentido das minhas inclinações, talentos, meus dramas e os meus sofrimentos? Qual que é o sentido do número de anos que eu vivo, né? Que é a questão principal que você colocou. Chega um momento que o espírito não reencarna mais? Tem isso? Uhum. Tem. E aí, está onde o espírito? Sim, uma das respostas que o espiritismo propõe, né? Que também não é uma certeza absoluta, é justamente uma filosofia, uma proposta filosófica, é de que essas vidas neste planeta de grande dificuldade, de uma certa inferioridade material, essas vidas seriam limitadas e nós literalmente passaríamos dessa para melhor, né, na expressão popular, para um mundo mais agradável, onde o intelecto e a moralidade pode se expandir melhor, mais livremente. E depois desses mundos também a gente viveria sem corpo, não teria necessidade do corpo, seria o puro intelecto. Agora, interessante, essa é a perspectiva de filósofos como Platão, por exemplo, de filósofos como Immanuel Kant, que diziam, antes do Espiritismo, né, 100 anos antes do Espiritismo, justamente que, o filósofo Kant diz, né, que por observação é possível concluir que aqui não vêm nascer as almas nem muito inteligentes e nem muito bondosas. Então, há de haver climas melhores para essas almas, que a razão sugere que existam, que são almas mais maduras. Bacana. Sábio, você, eu quero ainda pegando essa passagem na sua vida, que é uma dor que você sentiu, que você aprendeu a lidar com isso. Você acredita nisso? Quer dizer, uma hora você também vai partir, todos nós vamos morrer. Os espíritos se encontram, quer dizer, os espíritos de uma mesma família, é uma família em outro plano, ou não? Está entendendo? Sua filha foi sua filha. Entendi. Você vai se encontrar com o espírito da sua filha? Eu não acredito só. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Bacana. Uma das características mais consoladoras da doutrina espírita, que aí entra a mediunidade, né, através da orientação do plano espiritual para a psicografia que o médium vai receber, é uma carta de consolo, é uma carta de identificação do seu ente querido, onde ele dá indicativos da existência, da continuidade da vida no plano espiritual. E a certeza que nós todos, estou falando aqui diretamente para quem está nos ouvindo, a certeza que todos nós temos é que o encontro será sublime e festivo. Bacana.
Quanto mais a gente se distanciar do amor, mais a gente se distancia de quem a gente ama. A certeza que vamos encontrar é fato inequívoco. Perguntar para o Vinícius, porque o nosso tempo está acabando, a gente tem que dar 1 minuto ainda para cada um, mas eu queria ainda fazer essa pergunta sobre a reencarnação. E é porque é uma dúvida recorrente de quem não de quem não vive essa doutrina espírita, né? O espírito, ele reencarna sempre em humanos? É porque tem gente que fala isso, na outra vida você vai vir cachorro, tem essa história toda. Não tem nada disso não, né? Não. Ou tem? Veja lá, como o Espiritismo compreende, o espírito não retrograda. Uma consciência humana mergulhando novamente num corpo animal seria algo difícil da gente compreender, porque seria basicamente a nulidade do raciocínio, da cognição, da capacidade mesmo de perceber a si e o mundo. Portanto, o que a gente entende é que o processo de amadurecimento da vida segue uma lei de evolução, do menos complexo para o mais complexo. Mas o inverso, então, existe? Não acontece. No Espiritismo, não. Algumas filosofias orientais, o budismo, o hinduísmo, vão defender essa tese. Tá. O Espiritismo, não. Tá ótimo, gente. Muito obrigado. Uma pena que o tempo acabou. Tinha que ter outro programa para a gente conversar mais. A conversa está excelente. Vocês têm 1 minuto aí para as suas considerações finais. Vamos começar com o Vinícius, terminamos aqui com o Humberto. Essa câmera aqui é sua. Pode deixar o seu recado aí. Deixa um recado para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e para os internautas. Meus amigos, minhas amigas que acompanharam a gente até agora, o Espiritismo é uma filosofia instigante e que não parte do princípio necessário da crença, mas muito mais dessa curiosidade que nos caracteriza ao pensar na natureza, na origem, no destino da vida. A existência não é algo simples e ela tem se tornado incrivelmente complexa para nós. Se o tema te interessa, se o assunto te chama a atenção, eu acho que vale a pena você se dedicar a estudar, a ler, a conhecer um pouco mais sobre essa temática da espiritualidade, porque há muitos benefícios desse movimento. Como você sabe? A você, telespectador que está nos ouvindo, agradecemos aí a sua presença, a sua audiência e dizer para você, se você passou ou está passando por um luto, se você perdeu um ente querido, não desanime. Há esperança, confie em Deus. A imortalidade da alma é uma característica extremamente natural e você vai conseguir superar todo esse processo. O livro Cartas do Evangelho e os outros títulos da Sociedade Espírita Primavera, da editora Primavera, estão à disposição no Centro Espírita Dias da Cruz, aqui ao lado da TV, e nós temos um carinho muito grande estar aqui com o professor Eugênio, trocando esse dedo de prosa com vocês. Bacana, muito obrigado, sabe? O berço da morte é o berço da vida, né? Com certeza. Essa linha. Humberto, eu queria mostrar aqui para os telespectadores, antes da fala final do Humberto, esse aqui é o Filosofia, a filosofia perene. Ele tem outros livros publicados, tem o Ciência Após a Morte, não é isso? E seus livros podem ser encontrados em vários lugares. Facilmente. Né? No site, entra, procura lá Humberto Schubert, que você vai encontrar lá. Com você. Bom, o Sávio apresentou um relato que eu acho que é interessante a gente enfatizar. Eu falei muito de ciência, falei de filosofia, mas existem certos fatos da vida também que são fatos morais. Esse episódio da perda, né, da filha do Sávio, ele foi um momento de mudança de consciência para muitas pessoas, que observavam que elas chegavam, né, transtornadas com minúsculos problemas da vida, e 2 meses depois do falecimento da sua filha, né, querida, ele e a esposa, eles eram assim, não só um exemplo de fortaleza, mas também até de otimismo, esperançavam as pessoas, ajudavam as pessoas a se reerguer das suas perdas, dos seus sofrimentos,
né? E isso era profundamente inspirador para todos nós da comunidade e é o que faz com que a gente também queira transmitir isso às pessoas, né? A alegria de viver, esperança que supera a própria morte. Bacana. Humberto, muito obrigado. Sábio, muito obrigado. Nós Vinícius, muito agradecemos a obrigado. oportunidade. Agradeço. O Sábio, eu já sei que ele está lá no Centro Espírita Primavera. Você frequenta o mesmo Centro Espírita? Também. Você também? Todos Então, nós. fazendo visita lá, vou encontrar vocês lá. Vai Com ser um muito prazer. carinho. Muito obrigado, gente. Estamos caminhando para o final desse Começo de Conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.